Nós vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Lucas. Os nossos celulares, não é? Hoje em dia a gente abre o celular, o que não é problema nenhum, não é? O importante é abrir e ler, seja o celular, seja a Bíblia. Vamos ler aqui Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9, ok? O capítulo 13 de Lucas, vamos ler os versículos 6 a 9. Acharam aí, amém? Muito bem, vamos lá, o que é que diz o texto? E passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, não o achou. Disse então ao viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ela ainda a terra inutilmente? Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor e lhe deite estrume. E se no futuro der fruto, bem, se não, cortá-la-ás. Até o versículo 9 somente. E nós vamos pensar um pouquinho nessa noite sobre essa nova oportunidade que o Senhor está dando para a figueira. Vamos aplicá-la à nossa própria vida e pensar que o Senhor está nos dando uma nova oportunidade. Para quê? Vamos pensar mais especificamente que Deus está nos dando uma nova oportunidade para sermos uma igreja missionária. Será que nós somos uma igreja missionária? Eu acredito que somos, claro, nós fazemos missões, né? Nós temos os nossos projetos de relacionamentos com pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor de suas vidas. Nós temos alguns projetos, mas nós podemos fazer mais e podemos fazer muito mais. Deus está nos dando uma nova oportunidade e eu quero que você se sinta convidado a abraçar uma nova oportunidade que o Senhor te dá para assumir um compromisso na obra do Senhor, para que você seja bênção neste mundo e para que você faça diferença neste mundo como um instrumento de Deus, de bênção para este mundo. Vamos pensar um pouquinho sobre esse negócio de renovar a oportunidade. Não é gostoso quando você tem uma nova oportunidade? Gente, é uma coisa muito boa quando você tem uma nova chance. Por exemplo, quer ver um exemplo? Quando você, por exemplo, não passou a data do pagamento. Todo mundo não, né? Aqueles que já atrasaram o pagamento, já viveram essa sensação agradável. Você passou a data do pagamento e você ficou chateado. Meu Deus, passou a data do pagamento e eu perdi. E aí, de repente, você recebe a notícia, olha, a data foi prorrogada, você pode pagar até tal dia. Não é gostoso isso ou não? É bom, não é? Poxa, que beleza, eu achei que eu tinha perdido o negócio, eu achei que não tinha mais jeito e agora o prazo foi prorrogado. É muito bom quando um prazo é prorrogado. Ou quando a gente recebe uma nova chance, uma nova oportunidade, aquela entrevista de emprego. Você não pôde ir na entrevista e de repente, olha, o prazo foi prorrogado, você vai ter uma nova oportunidade, não é bom? Você não levou o documento lá. E aí, puxa, perdi o negócio porque não levei o documento. E aí alguém avisa, olha, o prazo foi prorrogado, pode trazer até a semana que vem. Não é gostoso? Irmãos, que sensação maravilhosa. Essa semana eu visitei um membro da igreja e o casal estava me contando como é que tinha sido o casamento deles. E eu achei muito bacana a irmã contando que ela queria casar e ela queria casar até uma data, que era a data do batismo. E ela queria casar até aquela data para não perder o batismo. E aí não tinha tempo mais, o rapaz do cartório, não, até esse dia você não vai dar certo, porque perdeu o prazo válido para o casamento. Agora o casamento só depois e ela ia batizar na outra turma. E ela queria muito ser batizada naquela turma. E aí ela foi lá no cartório chorar as pitangas lá, né? E quando chega lá, o que aconteceu? A pessoa escrivã do cartório deu uma nova oportunidade. Testemunhos dela, minha esposa estava comigo e ouviu da boca dela. Quando ela disse, foi o dia mais feliz da minha vida. Quando ela disse isso. Realmente é muito bom quando a gente tem uma nova chance. Quando tem uma nova oportunidade e Deus está nos dando uma nova oportunidade. Deus sempre faz isso em nossas vidas. Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Essa história é muito bacana. E ela conta uma história de novas oportunidades.
vocês já devem ter lido essa história várias vezes, é a história de uma figueira. E havia uma figueira que estava plantada dentro de uma videira, né? Dentro de uma plantação de uva. E essa figueira, ela não estava produzindo frutos, ou estava produzindo. O fato é que o senhor da figueira foi lá no campo e ele quis comer figo. E quando ele chegou, não tinha figo, não tinha fruto. E isso se repetiu por 3 anos. Por 3 anos ele voltou naquela figueira e não tinha fruto. Ele chamou o agricultor, certamente aquele, né, alguém que estava trabalhando, e disse: corta essa figueira, corta ela. Porque há 3 anos eu venho e não estou encontrando fruto. E é interessante que, segundo a parábola de Jesus, o agricultor deu uma dica aqui para o Senhor, o dono do campo. Ele disse: Senhor, espera mais um ano. Mais um ano. E aí, se ela não der fruto, o Senhor corta. Mas dê mais uma oportunidade. E é interessante que a parábola termina aqui. Será que o Senhor deu mais um ano? Né? Provavelmente sim, porque a ideia da parábola é exatamente isso. Há mais uma oportunidade que não deve ser desperdiçada, e é exatamente o sentido da parábola. Deus está nos dando uma nova oportunidade. Essa parábola, eu quero aplicá-la de uma forma especial, mas não apenas isso, é claro, mas de uma forma muito especial a uma nova oportunidade que Deus está nos dando para sermos bênção de fato neste mundo. Como é que eu posso ser bênção neste mundo? Como nós vimos hoje, eu posso orar, eu posso contribuir, e eu posso também participar de um projeto, eu posso falar de Jesus às pessoas, eu posso me envolver de alguma forma com este mundo para ser bênção nele. Deus está nos dando uma nova oportunidade. Eu quero falar um pouquinho e pensar um pouquinho com vocês hoje sobre essa nova oportunidade que Deus nos está dando. Primeira coisa que eu quero destacar com vocês sobre novas oportunidades é que Deus está nos dando uma nova oportunidade de correspondermos às expectativas divinas. Deus está nos dando uma nova oportunidade de corresponder às expectativas divinas. O texto, ele diz uma coisa interessante sobre aquela figueira. Ela ficava num campo que tinha um dono. Ela ficava num campo que tinha um dono. E esse campo, diz o texto, ele pertencia a alguém que tinha uma expectativa sobre esse campo. Ele ficava no meio de uma plantação de uvas, né, essa figueira. E o senhor daquele campo tinha uma expectativa. Ele esperava que aquela árvore, aquela figueira, ela desse frutos. Era justo que ela fizesse isso. Era uma figueira. Não havia motivos para ela não dar frutos. Aquele homem, aquele dono daquela terra, ele queria desfrutar dos frutos daquela figueira. É ruim quando você tem uma árvore que ela não produz os frutos que você esperaria que ela produzisse. Eu, quando morava lá em São Bernardo, né, os irmãos me trouxeram lá da minha terra de São Bernardo, e lá eu tinha um quintal muito grande que tinha um pé de abacate. Irmãos, eu nunca comi um só abacate daquele pé. Tudo bem que ele ficava na beira da represa, uma região muito úmida, e eu creio que um abacateiro ele precisa de uma parte, né, uma terra mais úmida, para que ele possa produzir bons frutos, penso eu. O fato é que eu desisti, eu perdi totalmente a esperança, né, de comer abacate daquele pé de abacate. Não havia chance disso acontecer, porque ele nos frustrou ano após ano. Nunca provei um só abacate. Aqui parece que aquele senhor, ele até desfrutou durante algum tempo dos frutos. Mas chegou um momento que parece que essa árvore não produziu mais frutos. E é interessante, o Senhor queria desfrutar desses frutos. Ele queria provavelmente comer os frutos e se deliciar com esses frutos. Mas o fato é que, ano após ano, suas expectativas eram frustradas. O que acontece quando você frustra uma expectativa ano após ano? O que acontece? Eu não acho isso justo e não acho correto de forma alguma. Mas não é, por exemplo, uma desculpa que as pessoas dão para o fim de uma relação? No casamento, por exemplo. Alguém diz, no casamento eu fui frustrado ano após ano. E eu busquei uma alegria, uma satisfação que não encontrei, e a pessoa frustrou as minhas expectativas. Isso acontece, nas relações. Muito pior, irmãos, quando acontece em nossa própria relação com Deus. O que acontece se você frustra as expectativas de Deus? Quando Deus espera algo de você
e você não produz aquilo que ele espera. O que é interessante aqui, que o texto mostra, que era justo que ela produzisse frutos. Era justo. Não há motivo para que ela não produza. E o Senhor ficou nervoso, porque exatamente, ele podia até deixar a árvore, mas aquela árvore, certamente no meio de uma plantação de uvas, ela devia estar tirando o lugar de outras uvas, por exemplo. Porque a gente sabe que embaixo de uma árvore não crescem outras frutas, não crescem outras plantações embaixo de uma árvore. Ainda mais uma videira que precisa de sol. Então aquela árvore começou a ocupar um espaço inútil. Ela começou a ser um estorvo. Ela já não prestava mais. Ela não estava correspondendo às expectativas do dono da terra. E isso é lição para nós. Será que estamos correspondendo às expectativas de Deus? Deus quer algo de nós. E nós estamos correspondendo a isso? A gente cantava um cântico, não sei se vocês cantavam esse cântico, mas eu conheço um cântico que a gente cantava na igreja, que dizia: investe em mim, Senhor, pois quero te honrar. Investe em mim, Senhor. Estou no teu altar. Dá-me da graça e da unção do teu Espírito. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. E eu acho bonita essa expressão, investe em mim. Ela não é muito bíblica, a ideia do investe, porque a Bíblia não tem muito esse conceito de investimento, embora ele esteja presente de algumas formas na Bíblia. Mas aqui está exatamente um fato, de que aquela árvore era o fruto de um investimento daquele homem. E era justo que ele desfrutasse do seu investimento naquela árvore, mas a árvore, ano após ano, frustrou Deus. Eu imagino como Deus deve estar frustrado com muita gente, que nunca corresponde às expectativas de Deus. Nunca. Será que esse ano vai? Não vai. Até quando você vai deixar de corresponder às expectativas de Deus? A primeira coisa que eu entendo e eu aprendo nessa parábola é que Deus está nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade de corresponder às expectativas dele. Deus também está nos dando uma nova oportunidade de corresponder aos nossos privilégios. Porque aquela árvore vivia um privilégio. O que faz uma árvore no meio de uma plantação de uvas? O que faz? Já pensaram nisso? É engraçado Jesus destacar o fato de que a árvore estava no meio de uma plantação de uva. Por que Jesus falou isso? Porque especificamente no meio de uma plantação de uva. A uva, ela exige uma terra muito boa, uma terra muito fértil. Então havia um investimento daquele senhor naquele campo, exatamente porque era uma plantação de uva. Então aquela árvore, ela se aproveitava do investimento na plantação de uva. Então ela tinha um privilégio, ela estava num lugar fértil, Ela vivia num privilégio. Era um privilégio para aquela árvore estar exatamente no meio de uma plantação de uvas. O fato aqui é que, apesar de estar numa terra fértil, ela não produziu frutos. Irmãos, cada pessoa será julgada à luz das oportunidades que tem. Deus não está pedindo para ninguém fazer aquilo que não pode. Deus não está pedindo para ninguém produzir frutos para os quais ele não foi preparado por Deus. Deus, ele nos preparou para produzir frutos. Deus nos deu chance, ele nos deu oportunidades. Deus investiu em nós de tal forma que nós temos hoje privilégios na presença dele. Deus não pede para você fazer uma coisa impossível. Se ele pedisse, eu até podia reclamar. Não, o Senhor está pedindo de mim uma coisa impossível. Não havia nenhum problema para aquela árvore para produzir fruto. Nada impede. Por que não produz fruto? Eu acho que o Senhor não via sentido nisso. Tinha tudo para produzir. E nós temos tudo para produzir, para frutificarmos para Deus. Temos tudo. Nós crescemos em uma igreja, nós temos o conhecimento bíblico. E se não tem o conhecimento, temos classes de escola dominical onde pode aprender a palavra. Nós temos irmãos que nos apoiam, nós temos família que nos apoiam, nós temos Bíblia impressa que a gente pode ler, tem livro lá que explica a palavra de Deus, tem recurso de oração, de jejum, de leitura da palavra, de frequência a culto, de comunhão. Irmãos, eu podia ficar um tempão falando aqui de muitos recursos que temos. Nós temos tudo disponível. Por que não produz? Qual é o problema? Está tudo disponível, tem tudo na mão. E de onde é que está o problema? O senhor aqui do campo não viu motivo. Ele chegou e falou: vamos cortar essa árvore. Não há motivo. Ela não produz porque é ruim, então. Deve ser uma maldade interior da própria árvore, provavelmente. Ela não produzia fruto simplesmente porque não queria. Deve ser isso. O fato aqui é que Deus
aqui o Senhor julgou a árvore exatamente porque foi dada a ela a oportunidade, foi dada a ela o recurso. Jesus mesmo usou isso, ele falou a respeito disso numa outra ocasião, quando ele disse: a quem muito se deu, muito se exigirá. Muito se exigirá. É por isso que Tiago fala para a gente não querer ser mestre. Já leram isso lá em Tiago? Ele fala: não queiram vocês ser mestres, né? Ou pelo menos muitos de vocês. Alguém tem que ser mestre, né? Se não tiver mestre na igreja, está com problema. Mas não queiram muitos. Sabe por quê? Porque o mestre recebe um castigo mais duro. E por que o mestre recebe um castigo mais duro? Exatamente porque ele sabe mais, ele tem mais recurso. Espera-se mais dele. Irmãos, espera-se mais daquele que tem mais recurso. E Deus tem nos dado tantos recursos, tantos. Estão todos disponíveis. O que nós vamos fazer com o muito que Deus nos deu? O que a gente faz? O que você faz com o muito que você tem no seu coração e na sua mão para ser bênção? Deus está te dando uma nova oportunidade para corresponder aos seus privilégios como membro do reino de Deus. A terceira lição que eu aprendo nesse texto é que Deus está nos dando também uma nova oportunidade. Mas junto com a oportunidade, Ele também nos dá novos recursos. Novos recursos. Olha que bonito. O versículo 8 é muito legal nesse texto. Ele diz o seguinte: respondeu-lhe o Senhor: deixa este ano, até que eu acabe. Senhor, aliás, né, é o agricultor que está dizendo. Senhor, deixa ainda este ano, até que eu cave em derredor e lhe deite estrume. Estrume você sabe o que é, né? Então, irmãos, aqui o que o agricultor está propondo para o Senhor é que haja um novo investimento. Vamos dar novos recursos. Irmãos, Deus está nos dando uma nova chance, mas Ele também está nos dando novos recursos. O que a gente precisa para ser bênção? Tá bom, né? Tá bom, você não foi até hoje, por quê? Então vamos começar de novo. O que precisa? E aqui há um novo investimento. É interessante que a árvore não dava fruto, já estava num campo fértil. Mas o agricultor diz: não, vamos tentar de novo. Já está no campo fértil, mas vamos tentar de novo. Só agora especificamente para a árvore. Vamos colocar um pouco mais de investimento, um pouco mais de energia nessa árvore. Quem sabe? E aqui então há um novo investimento naquela figueira, de modo que nada lhe falte. Meu irmão, o que te falta? Essa é a pergunta. Falta o quê? Se você fosse perguntar para Deus, né? Ou se Deus te perguntasse: o que é que falta para que você seja uma bênção real neste mundo? Deus está nos prometendo muitas bênçãos. Mas, meus irmãos, essas bênçãos, elas têm um sentido. Elas são investimentos de Deus para que possamos ser bênçãos neste mundo. É um investimento de Deus. Deus está nos dando uma nova chance, mas também está nos dando novos recursos. Logo, não haverá desculpas para não frutificar. Deus vai continuar investindo em nossas vidas, mas Ele quer ver resultado. Ele quer ver resultado. A terceira lição que aprendi nesse texto foi essa: Deus está nos dando uma nova oportunidade, mas também está nos dando novos recursos. E por fim, a última lição que quero retirar desse texto é que Deus está nos dando uma nova oportunidade. E nós não podemos negligenciar essa oportunidade. Não podemos deixá-la passar. A gente tem que assumir essa nova oportunidade. Parece que outros agricultores, né? O Senhor aqui foi para cortar, é interessante a história. Ele chegou para cortar a figueira. Chegou com a ideia fixa: vou cortar essa figueira. Mas o agricultor chegou, acho que o agricultor era bom de coração, e ele disse: não, Senhor, vamos deixar ela um pouquinho mais. Vamos esperar um pouco mais. Se ela não der fruto esse ano, então a gente corta no próximo ano. Eu penso que outros agricultores menos bondosos, eles já teriam mandado cortar. Corta mesmo, Senhor. Corta que essa aí não tem mais jeito. Pode cortar. Outros já teriam cortado aquela árvore. Era uma planta inútil, que não tinha sentido nenhum. Só estava ocupando espaço. Um espaço precioso, que poderia ser usado para a plantação de novas uvas. Poderia aumentar a produção das uvas, não é? Bem no meio de um campo de uvas. Uma planta inútil, portanto, que não correspondia às expectativas do seu dono, mas que foi dado ainda mais um ano, mas com um aviso. E é muito interessante que agora o Senhor dá um aviso, e que vale a pena a gente ler aqui no versículo 8 e 9. Deixa ainda este ano,
até que eu cave em derredor e lhe deite estrume. E se no futuro não der fruto, bem. E se não, cortá-la-ás. E aqui eu quero mostrar para vocês uma lição muito importante do Evangelho. E Jesus não falou isso somente aqui. Ele falou isso várias vezes. Ele fala que a árvore que está nele e não dá fruto, ela é cortada. Lembram-se disso? Foi Jesus que disse. Ele fala, por exemplo, da semente que é jogada no campo, né? Uma cai na beira do caminho, aí as aves do céu tiram a semente. Outra cai num solo rochoso, e aí o solo não tem profundidade, e a semente seca e morre. Mas uma terceira semente, ela cai no meio dos espinhos. Ela cresce e ela se torna uma árvore, porque os espinhos não impedem a entrada da luz. Os espinhos também não impedem a entrada da água. Às vezes o espinho até é bom, porque o espinho deixa alguns animais, de repente alguns pássaros distantes da árvore, não é? De modo que eles não se aproximam, não estragam a árvore, mas ela cria espinhos, o solo cria espinhos. E Jesus fala que aquele que produz espinhos e não fica infrutífera, é exatamente o terceiro solo, a árvore fica infrutífera. E a árvore infrutífera, ela é cortada. O que significa cortada? O que significa cortada? Eu não quero hoje dizer, nós um dia vamos falar a respeito desse negócio de cortar a árvore. Mas eu quero dizer uma coisa importante para vocês. Coisa boa não deve ser, não. E nem quero descobrir o que significa isso. O negócio é a gente produzir o fruto, né? Para que eu vou tentar descobrir o que significa ser cortado? Eu não acho que é coisa boa. Mas Jesus disse com todas as letras. A árvore, o galho que está nele e não produz fruto, ele é cortado. E aqui a gente tem uma parábola que é muito legal nesse sentido, e muito importante, que diz, de repente eu posso dar até uma chance, eu posso dar até uma oportunidade. Não produziu fruto esse ano por N motivos. É pandemia. Tá bom, né? Eu acho que o Senhor está dizendo, tá bom, foi pandemia, não sei se o Senhor fala isso ou não, né? Mas a gente está falando, né? Foi pandemia, Senhor, a gente está 2 anos aí, está difícil. Tá bom, né? Tudo bem, vamos dizer que tenha sido mesmo a pandemia. Então vamos tentar esse ano. Mas o que o texto está mostrando, e isso me parece suficientemente claro, é que Deus não vai esperar indefinidamente. Não. Em algum momento ele para de esperar e ele faz alguma coisa que não me parece muito boa, que é chamado de cortar. Por quê? Porque não produziu fruto. Interessante, tem raiz, chegou na terra, produziu, né? Ela cresceu, só não produziu fruto. A árvore está lá, está lá. A semente germinou, a semente deu certo. Não é que nem aquela que caiu no solo rochoso ou aquela que caiu na beira do caminho. Não, a semente deu certo, sim. Ela cresceu, ela virou uma árvore, mas ela não produziu fruto. É cortada, disse o Senhor Jesus. Qual é a lição que nós aprendemos, portanto? É de que Deus está nos dando uma nova oportunidade e nós não podemos negligenciar. Negligenciar as oportunidades que Deus dá pode ter um custo muito alto. Muito alto. Deus espera muito de nós. E nós não devemos brincar com as oportunidades que Deus nos dá. Ele está nos dando uma nova oportunidade. Para quê? Para que nós sejamos bênção. Para que nós frutifiquemos neste mundo. Como igreja, Deus está nos dando uma nova oportunidade. Para a gente fazer diferença de fato neste mundo. Tem tanta gente nesse mundo que precisa de nós. Nós temos uma palavra, nós temos um evangelho, nós temos uma mensagem, mas muitas vezes nós escondemos isso para nós mesmos. Fica com a gente não compartilha. Deus está nos dando uma nova oportunidade de compartilharmos aquilo que está em nós. O evangelho que Ele nos deu, as bênçãos que Ele nos deu. Ele está nos dando essa nova oportunidade. E o que nós vamos fazer com essa oportunidade? Ele está nos dando uma nova oportunidade de nos envolvermos com a obra missionária, por exemplo. E não é só uma questão de contribuir, não. É uma questão de ser bênção de fato, de orarmos, de termos pelo menos uma pessoa com quem eu esteja me relacionando e que eu possa orar por essa pessoa regularmente. Um desafio. Já pensou que bonito? Se você tivesse um desafio, o dia que eu estiver na presença de Deus, eu quero pelo menos levar um, que eu saiba, esse foi eu que levei aos pés de Jesus. Esse foi eu. Ninguém tira isso de mim. Essa coroa é minha. Se você pudesse ter pelo menos um, já pensou? Uma pessoa
que você orasse regularmente por ela, que você pudesse testemunhar regularmente, que fosse o teu desafio. E antes de você morrer, pelo menos essa você vai levar com você, não para a morte, é claro, mas para o reino de Deus, não é verdade? Deus está nos dando uma nova oportunidade, irmãos, de sermos bênçãos reais neste mundo. Vamos nos envolver ou não? Eu quero que você abaixe a sua cabeça e ore comigo. E que você pense muito seriamente sobre o que você acabou de ouvir. Você não pode negligenciar as oportunidades que Deus dá. Não é gostoso quando uma oportunidade vem? Quando você tem mais uma chance? Deus está nos dando mais uma chance, para que você seja uma bênção real neste mundo. E o que você vai dizer para o Senhor? Qual vai ser a tua resposta? Vamos responder sim para o Senhor. Vamos dizer a Ele, como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Eu quero ser uma bênção no teu reino. Eu quero assumir o compromisso, Senhor, de andar contigo, para ser uma luz neste mundo. Eu quero que as pessoas vejam Jesus Cristo em mim, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Eu quero ser sal e quero ser luz neste mundo, para que teu nome seja glorificado através de mim. Eu quero ser um instrumento, Senhor, para a tua glória neste mundo. Um instrumento de bênção. Um instrumento da paz de Jesus Cristo. Deus está nos dando uma nova oportunidade para frutificar para o reino dEle. E o que nós vamos responder? Responde você agora para o Senhor. É entre você e Deus. É você e Deus. E você vai responder o que para o Senhor? Qual vai ser a tua resposta? Deus está te dando uma nova chance. Ele está te dando novos recursos também. Ele está investindo mais na tua vida. Ele está te dando novas oportunidades, mas também está te dando mais recursos. E você pode utilizá-los para o reino de Deus. Ele está fazendo mais investimentos na tua vida. E o que você vai fazer com esses investimentos? Você vai frustrar Deus novamente? Será que não é hora de você ser uma bênção real neste mundo? Nós gostamos de cantar, o teu reino vem. Mas, meu irmão, o reino de Deus tem que vir na nossa vida primeiro. O reino de Deus tem que ser uma luz em nós primeiro. Como é que eu vou clamar para que o reino de Deus venha, se ele não vem sobre o meu próprio coração? Vem teu reino, Senhor, mas venha para a minha vida primeiro. Porque através de mim o teu reino há de vir na vida de outras pessoas. Coloque-se agora diante do Senhor. Comprometa-se a ser bênção. A obra missionária está aí diante de nós. O mundo está diante de nós. Vamos ser bênção neste mundo. Vamos ser bênção. Senhor, aqui estamos nós, Pai. O teu povo. A tua igreja. Nós queremos ser bênção, Senhor. Não queremos nos calar. Pelo contrário. Queremos testemunhar, ó Deus, para que pessoas que não te conhecem possam chegar a ti através de nossas vidas. Porque somos instrumentos para isso, Senhor. Usa-nos, ó Pai. Dá-nos uma nova oportunidade, Senhor. Uma nova oportunidade para sermos uma igreja que realmente vive missões, ó Deus. Uma igreja comprometida, ó Deus, com aqueles que estão ao seu redor. Uma igreja que vai atrás do mundo, ó Senhor, em busca de pessoas que precisam de Jesus. Uma igreja, Senhor Deus, que se envolve com aqueles que estão ao seu redor. Uma igreja que não tem medo, ó Pai, de entrar nos lares, de conhecer pessoas, de levar a mensagem a elas, de transformar vidas com o poder do Evangelho. Uma igreja ousada, Senhor, para proclamar a Tua palavra aonde o Senhor nos enviar. Deus, que nossa igreja seja assim, mas tem que começar na minha vida, Senhor. Isso não vai acontecer se eu não me dispuser. Não vai acontecer, ó Pai, se eu não for o primeiro. Então começa em mim, investe em mim, Senhor. E me dê uma nova oportunidade de corresponder às Tuas expectativas. Para que sejamos uma igreja que Te agrada. Uma igreja que faz diferença neste lugar.
que glorifica teu nome, Senhor, de uma forma sem igual nessa cidade. Uma igreja que é mensageira de Jesus Cristo, mensageira da paz. Uma igreja que seja luz e sal aqui nessa cidade, aqui nessa região. Ó Deus, mostra-nos como fazer isso. Dá-nos uma nova oportunidade. Dá-nos recursos, ó Senhor. E o principal deles, enche a tua igreja com o Espírito Santo, Senhor. Para que a nossa palavra seja a palavra de poder. Poder para a transformação de vidas, porque é isso que é o Evangelho. É o poder de Deus para a transformação e para a salvação de todo aquele que crê. Que sejamos cheios desse poder. Ó Deus, nós queremos esses recursos espirituais. E queremos viver o Evangelho verdadeiro, Senhor. Que o mundo veja. Que o mundo te aceite. E que sejamos instrumentos para que o teu reino venha sobre esta cidade, ó Deus. Sobre essa região. Sobre o mundo inteiro, ó Pai. Porque somos tua igreja neste mundo. Venha o teu reino, é o que clamamos. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Você há de ser uma bênção. Amém? Comprometa-se a ser uma bênção. E você vai ver a sua vida sendo usada por Deus para realmente fazer diferença neste mundo. Deus está te dando uma nova oportunidade. Amém? Você aceita o desafio? Amém? Amém. Um desafio que eu quero dar para vocês, antes de passar aqui a palavra para a Cris, né, que ela vai falar um pouquinho com as mulheres, antes de encerrarmos. Mas um desafio muito legal, eu quero deixar isso com vocês. Comecem a orar por missões, tá bom? Separe um dia por semana. Eu vou confessar para vocês que eu não oro todo dia por missões, tá certo? Tem dias que eu oro por outras coisas, porque oração sabe como é, a gente tem muito o que orar, não é? E a minha lista de oração cresce a cada dia. Mas, de qualquer maneira, eu separo sempre um dia da semana que eu quero orar por missões naquele dia. E às vezes acontece uma coisa, como eu falei para vocês que ontem estourou uma bomba lá no Paquistão e morreu um bocado de gente. Pronto, já foi um motivo para eu orar, tá certo? Mas em condições normais eu separo um dia por semana para orar especificamente por missões. Faça isso, separe um dia por semana. Pegue um mapa, que nem o mapa do Batista. O Batista me deixou até com inveja, né? Olha que coisa, a gente sabe que inveja não é coisa boa, né? Mas já fiquei com inveja do Batista aqui, que o meu mapa não é tão bonitão que nem o dele. Já acho que vou comprar um globo até maior que o dele, inclusive. Que é vou trazer aqui para fazer concorrência com o Batista. Pelo menos o globo, eu não sei se a oração é mais poderosa, mas o globo vai ser maior. Irmãos, ache um mapa, pode ser um globo, pode ser um mapa, né, de parede, mas tenha um mapa sempre visível, para que você olhe para ele e você lembre de alguma nação e ore por ela. Tá certo? Quem sabe mais para frente, você vai fazer um desafio de orar por uma nação de cada vez. E um dia você vai ter a glória de falar, Deus, eu orei por todas as nações do mundo. Eu sei que tem centenas por aí, não é? Você vai poder orar por todas elas, não tem pressa, porque tem o resto da vida para orar por elas. Tá bom? Orem pelas nações, irmãos, o mundo precisa de nossas orações. Amém?